bem-vindo ao programa Jesus Está Voltando. Hoje vamos abordar um tema que foi notícia em toda a mídia mundial, que foi o ataque dos Estados Unidos naquela região ali da Síria. Eu quero lembrar primeiramente que quem controla a mídia mundial é uma elite, chamado de globalistas, iluministas, seja lá o que for. Mas toda a mídia mundial, quem controla são eles. Só sai o que eles querem mostrar, o que serve aos interesses deles. O primeiro ponto de interrogação que eu coloco em tudo que nós vimos é que naquelas imagens de crianças mortas, sendo lavadas com água e adultos também, por que só aquelas pessoas morreram e outras não? Porque aquele gás é letal. Quem entra naquele território ali, logo após esse gás ter sido espalhado, morre. Mas nós vimos algumas pessoas socorrendo outras. Esse é o primeiro ponto de interrogação que nós colocamos. Qual o propósito que eles realmente colocaram aquela imagem. O segundo ponto é que nós vimos do que foi atacado só um monte de pedras e, aliás, um avião dentro de um túnel que nem foi atacado. Não vimos soldados mortos de maneira alguma. As matérias dizem que Donald Trump avisou ao Putin que mísseis já tinham sido lançados, que eles tirassem seus soldados. E, consequentemente, se isso aconteceu, o Putin alertou aos soldados de Bashar al-Assad, seu aliado, e também saíram. Outro ponto para nós colocarmos uma interrogação. A mídia tem jogado como sendo Bashar al-Assad que lançou aquele gás ali. Outros ataques já aconteceram do Bashar al-Assad, que é um bandido sanguinário. O pai dele odiava os judeus e ele também odeia os judeus. Alguns vídeos nós temos colocado na internet. Eu vou só lembrar a vocês. O primeiro vídeo dentro desses assuntos foi a profecia de Ezequiel se aproxima. Foi em outubro de 2012. Depois nós colocamos eis o porquê da invasão de Gog, em novembro de 2013. Outro vídeo que nós colocamos em 13 de janeiro de 2014 foi que rebeldes estavam vendendo sangue de cristãos decapitados. E o outro é o grande massacre das crianças na Síria. Em 2014, muitas crianças foram mortas também por um gás. Neste momento agora deste ataque, não vimos soldados, vimos uma parte de uma população que foi morta ali, crianças e tudo, e não vimos mais nada. Agora vamos à lógica de guerra. Se eu estou ganhando uma guerra, tenho um aliado forte, a Rússia, por que eu tinha que matar inocentes ali, supostos rebeldes, para a mídia toda vir contra mim? Então tem alguma coisa errada aí, não bate com a estrutura de guerra, porque ele estava vencendo, tem o apoio da Rússia, parece que foi colocado para a mídia se voltar e os países se voltarem contra o Assad. Não se provou quem foi que fez isso ainda, não se chegou a nenhum consenso. Então são alguns pontos de interrogação que nós colocamos no início deste vídeo, para você ficar alerta com tudo que nós vemos na mídia, que não é o que aparenta ser, mas o que eles querem passar para que seja verdade. A verdade é que foi lançado um gás ali, e não sabemos nem se esse material é de agora também, porque não, a gente tem que desconfiar de tudo que essa mídia fala, de tudo que essa mídia mostra. E dizem que foi o Bashar al-Assad, seria uma burrice muito grande se ele tivesse feito isso, fazer com que a mídia se voltasse contra ele, agora que ele está reconquistando terrenos que os bandidos do ISIS estavam dominando. Eu vou ler aqui algumas matérias, alguns comentários saíram na mídia, e por último eu vou fazer um comentário bíblico a respeito de tudo isto que nós estamos vendo no Oriente Médio. Foram 59 mísseis Tomahawks que foram lançados contra a base de Shayrat, navios de guerra USS Porter e USS Ross. Então foram 59 mísseis. Esses mísseis, eles cruzaram o Líbano. Por que ninguém derrubou esses mísseis? Por que o Irã também não derrubou esses mísseis? Tem uma coisa mal contada em toda essa história aí. Porque o Hezbollah
está ali dentro do Líbano, eles poderiam ter derrubado esses mísseis e cruzaram os céus daqueles países e nada aconteceu. Sobre a comunidade internacional. Na noite de quinta-feira, 9 de abril, o Conselho de Segurança das Nações Unidas não conseguiu obter um acordo sobre a declaração envolvendo o ataque com armas químicas, enquanto circulavam informações sobre um eventual bombardeio americano à Síria. No final da reunião, o embaixador da Rússia, Vladimir Safronkov, advertiu para os riscos de um ataque americano à Síria. Se ocorrer uma ação militar, toda a responsabilidade recairá sobre os que iniciaram uma empreitada tão trágica e duvidosa. Quem disse isso foi o diplomata russo, o Vladimir Safronkov. Após o ataque, o secretário americano de Estado, Rex Tillerson, declarou que a Rússia falhou com suas responsabilidades. O ataque desta quinta-feira representa um claro giro da política americana em relação à Síria. Há apenas uma semana, a diplomata americana na ONU, Nikki Haley, declarou que a saída de Assad do poder não estava entre as prioridades de Washington. Israel apoiou totalmente a mensagem forte de Trump à Síria. Israel manifestou na sexta-feira 10 seu apoio total aos Estados Unidos no ataque a uma base aérea na Síria, considerando que trata-se de uma mensagem forte que deve ser ouvida por Irã e Coreia do Norte. Israel apoia totalmente a decisão do presidente Donald Trump e espera que esta mensagem de determinação diante da atuação infame do regime de Bashar al-Assad seja ouvida não apenas em Damasco, mas também em Teherã, Pyongyang e mais além. Quem falou isso foi o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O Trump ele responsabilizou o presidente sírio Bashar al-Assad pelo ataque com armas químicas e pediu o apoio de países aliados. Ele disse: "Pedi a todas as nações civilizadas que se unissem a nós, buscando acabar com o massacre e o derramamento de sangue na Síria. Anos de tentativas anteriores de mudar o comportamento de Assad falharam, isso em relação ao Obama para trás, e falharam muito dramaticamente", disse o Trump. Em comunicado divulgado do Kremlin, o presidente russo Vladimir Putin afirmou que a ação americana é uma agressão contra um Estado soberano, baseado em pretextos inventados. E é lógico que o Putin iria defender porque ele é um aliado da Síria, assim como o Irã também. Já o presidente da França e a chanceler da Alemanha disseram que Assad tem plena responsabilidade pelo que aconteceu. E o Irã comentou: o Irã condenou o ataque norte-americano na Síria, segundo informou a agência de notícia ISNA. O Irã condena veementemente quaisquer ataques unilaterais. Quem disse isso foi Bahram Kazani, porta-voz do Ministério do Interior. O país também acusou os Estados Unidos de usar falsas alegações para atacar a Síria. A Jordânia disse que o bombardeio norte-americano à base síria foi necessário e que uma resposta apropriada ao ataque químico que matou mais de 80 pessoas no início da semana. Então eles concordaram totalmente. A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, disse que a ação militar é a resposta apropriada à agressão selvagem realizada pelo exército sírio contra civis com armas químicas. Já a Síria, Talay Barazi, governador de Homs, cidade no oeste da Síria, próxima à base atacada, afirmou que o ataque dos Estados Unidos serve aos objetivos de grupos terroristas armados e do Estado Islâmico. Ele disse: "Este ataque não nos impedirá de continuar a lutar contra o terrorismo. Não estamos surpresos ao ver a América e Israel apoiar o terrorismo", disse Talal Barazi, governador de Homs. O presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, diz que o bombardeio dos Estados Unidos contra uma base aérea da Síria foi uma resposta positiva ao ataque químico que deixou mais de 80 mortos. No entanto, Erdogan disse que esta resposta não era suficiente por si só e que medidas mais sérias eram necessárias para proteger o povo sírio.
A Turquia é um país membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, e parte da coalizão contra o Estado Islâmico liderado pelos Estados Unidos. E vem argumentando há tempos que não pode haver paz na Síria com Assad no poder. É necessário retirar este regime o mais cedo possível da liderança da Síria. Se ele não quiser sair, se não houver um governo de transição e se ele continuar a cometer crimes humanitários, as medidas necessárias para retirá-lo devem ser tomadas. Quem disse isso foi o ministro das Relações Exteriores turca, Mevlut Cavusoglu. E a União Europeia diz que trabalhará contra os Estados Unidos para colocar fim à brutalidade na Síria. Quem acrescentou isso foi o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk. Então está aí a confusão no Oriente Médio e agora eu vou começar a fazer uma análise bíblica a respeito de tudo isso que nós estamos vendo. Como mostramos no início, temos alguns vídeos que falam desde o início, desde a Primavera Árabe, de tudo isso que está acontecendo no Oriente Médio. É uma região muito rica em gás, petróleo, ouro lá em Israel, o ouro lá do Mar Morto, os produtos químicos brutos que tem lá. Veja todos esses vídeos que nós já colocamos. Quem dominar o Oriente Médio vai ter grande poder econômico e político. E se você observar, a Rússia saiu lá do extremo norte e colocou os pés no Oriente Médio. Ela já tinha uma base ali próximo à Síria e está cada vez mais ganhando terreno, cada vez mais se apropriando. Tem um vídeo que eu quero fazer, é que a Rússia já disse que acabou a farra de Israel de poder atacar aqueles países ali, que agora ela está ali. Esse vídeo está atrasado por falta de tempo, mas toda aquela região do Oriente Médio é um barril de pólvoras que ainda não estourou. E nós estamos sempre alertando para que os nossos olhos estejam focados no Oriente Médio. Porque esta guerra vai acontecer. Mas no final desta guerra vai surgir um líder mundial para fazer um pacto de paz. Vai tudo sobrar para Israel. Vai fazer um pacto de paz com Israel e aqueles grupos árabes que ali estão, que sobrar desta guerra, porque hoje tem artifícios nucleares em ação. Este líder será o anticristo, que vai fazer o pacto de paz de 7 anos. E se ele vai fazer um pacto de paz, nós não veremos o final desta guerra. Nós não estaremos mais aqui, estaremos com o Senhor nas bodas do Cordeiro, participando de uma grande festa lá no céu. Mas tem uma profecia em Jeremias 49, não vou ler, você procure Jeremias 49, que fala da destruição de Damasco. Damasco, a guerra está acontecendo no norte da Síria, e no sul está ali o palácio do Assad. Tudo, a vida está normal. Já vi um programa na televisão que mostra que há bares funcionando, festas, tudo normal ali no sul da Síria. Mas esta profecia de Jeremias 49 diz que Damasco será destruída e nunca mais habitada. E isso não aconteceu ainda, mas veja que o centro da confusão agora é a Síria. Começou ali pelo Iraque, o Iraque foi destruído, a Líbia, o Muammar Gaddafi foi destituído, não se ouve mais nem falar em Líbia, e agora a bola da vez é a Síria, Bashar al-Assad. E a profecia de Jeremias 49, que não se concretizou ainda, é que Damasco será destruído, os palácios do rei, lá fala, serão destruídos. Talvez nós estejamos muito próximos de ver isso acontecer, que os nossos olhos estejam firmes em tudo que está acontecendo no Oriente Médio. Mas, acima de tudo, que a nossa vida esteja no altar do Senhor. Que a nossa vida esteja pautada em viver a palavra de Deus. Por isso não adianta você tentar ser hipócrita na presença de Deus. Não vai funcionar na hora do arrebatamento. Ou nós somos crentes de verdade, ou vamos ficar para trás. Ou nós somos servos de Deus de verdade, ou não vamos ouvir o toque da trombeta.
Eu quero que você entenda isso. Não existe sinal para o arrebatamento. Existe para a segunda vinda. Do pacto de paz de 7 anos, os que ficarem para trás é só contar 7 anos e vai saber quando Jesus vai voltar com os santos que foram arrebatados. Mas para o arrebatamento não há sinais. Pode ser a qualquer momento, pode ser a qualquer hora, qualquer ano, qualquer mês. Mas nós estamos vendo as profecias acontecerem hoje, tremendamente, os noticiários mostrando a profecia bíblica que está acontecendo. Essa região do Oriente Médio vai estourar numa guerra pesada. Damasco vai ser destruída, que não aconteceu ainda desde a fundação dos tempos, quando toda a história hebreia começou. Já é um inimigo. Senaqueribe naquela época já queria destruir os judeus. Então a guerra vem de longas datas. Mas Damasco já teve severos ataques, invasões, mas nunca foi destruída para não ficar ninguém. E o que nós estamos vendo ali, 6 anos de guerra, mais de 5 milhões de refugiados que estão destruindo a Europa, e os terroristas aproveitando o embalo, e as famílias sofrendo. Tudo aquilo ali vai ser destruído. Então acorde. Os tempos são esses que nós estamos vivendo. Estamos vivendo os últimos minutos. Não são os últimos dias, são os últimos minutos aqui na face da terra. Porque Jesus está vindo buscar uma noiva que está antenada com os acontecimentos, antenadas com o toque da flauta do arrebatamento. O Senhor está tocando um som e dizendo: eu estou voltando, minha igreja acorde, minha igreja se conserte, se arrependa dos seus maus caminhos. O que nós precisamos, povo de Deus, é nos arrependermos dia a dia. E se você está afastado dos caminhos do Senhor, volte antes que seja tarde. Antes que um belo dia você acorde e não tenha mais ninguém dentro da sua casa. Antes que um belo dia você acorde e veja nos noticiários a catástrofe mundial que aconteceu em todos os países, em todas as cidades, em todos os municípios. Imagine essa catástrofe. Por enquanto estamos vendo catástrofes localizadas. Mas no dia do arrebatamento será uma catástrofe mundial. Cidades, municípios, vilarejos, todos terão entes que sumiram, pessoas que sumiram. Famílias vão ser desestruturadas. Por quê? Porque pessoas sumiram. E que nós possamos fazer parte deste povo que vai sumir. Por isso não brinque. Se você diz que é servo de Deus, valorize o sangue de Jesus derramado lá na cruz do Calvário. Ele derramou o sangue dele precioso para que eu e você estejamos com ele naquele grande dia. Ele disse: Pai, onde eu estiver, eu quero que os meus estejam comigo. Falta muito pouco. É só olharmos esses acontecimentos. É só termos a mesma frequência que o Espírito Santo está tendo com a igreja. Que Jesus está voltando. Ele está vindo buscar uma noiva que está andando dentro dos caminhos do Senhor. Arrependa-se dos seus pecados, peça perdão. Se você não consegue se livrar deste pecado, clame a Deus, rasgue seu coração para Deus, mas não deixe este pecado fazê-lo ficar para trás. E pior ainda, e se você morrer no pecado, não tem mais segunda chance. É o lago de fogo que vai esperar você. Brevemente nós vamos estar sendo galardoados. E a palavra do Senhor diz que aqueles que amam a sua vinda já têm uma coroa garantida, é a coroa de justiça. Se você ama a vinda do Senhor, esta coroa você tem. Agora cuidado, porque a Bíblia diz: cuidado para que ninguém tome a tua coroa. E este ninguém é o próprio diabo que está querendo tomar a coroa e está tomando a coroa de muitos. Por isso é hora de conserto. Não é hora mais de estar brincando, de fingir que é servo de Deus. Porque na hora do arrebatamento, a hipocrisia não vai valer. A capa de Acã vai desmoronar. Que capa de Acã está com você? Se livre dela. Se liberte dela. Entre dentro da arca do Senhor.
porque nós estaremos protegidos. O Espírito Santo de Deus nos fortalece. Se você está sem força para buscar a Deus, humilhe-se na presença dEle. Mas não deixe o pecado vencer você. Não deixe esses momentos de prazer que você vem tendo afastá-lo totalmente de Deus. Ainda há tempo. A porta da graça ainda está aberta. Mas um dia ela vai fechar. E muitos chorarão, porque estavam brincando, achando que Deus é um menino. Acorde. Olhe para o que está à sua volta. Olhe para o Oriente Médio. Tudo isso que está acontecendo é questão de tempo. É questão de meses, não sei, questão de dias, que aquilo ali vai estourar de vez. Mas você já foi alertado várias vezes. Conserte a sua vida, conserte o seu altar, antes que seja tarde. Não pense que Deus vai passar a mão na sua cabeça porque está pecando e dizer, não, ele é bonzinho, eu aceito. Não, Senhor. Hebreus 10, 26 está dito que aqueles que pecam voluntariamente, já não há mais sacrifício, mas sim uma expectação de juízo e ardor do fogo. Então não há desculpa para nós que conhecemos a palavra e pecamos voluntariamente. Cuidado com esta teoria de que a graça, você pode fazer tudo que a graça... Não. Hebreus 10, 26, a história é outra. Se pecamos voluntariamente, já não há mais sacrifício por nós, mas uma terrível expectativa de juízo. Por isso acorde. Ainda há tempo de você se voltar para Jesus. Então observe o que está acontecendo, reflita a sua vida, reflita o seu cristianismo, porque de uma hora para outra, se você não se consertar com Deus, poderá ser tarde demais. Que Deus te abençoe poderosamente. Nós temos muitos vídeos para fazer, o tempo não tem deixado, mas à medida do possível e da urgência, nós vamos informando a vocês. Que Deus te abençoe poderosamente e fique ligado no programa Jesus está voltando.